Oi, gente! Hoje eu vou falar aqui sobre a conexão cérebro-intestino. Pois é, o intestino ele já é chamado atualmente como segundo cérebro, tá? Por quê? Primeiro porque ele tem milhões de neurônios na sua composição, né? Na sua estrutura. E esses neurônios interagem com os neurônios lá do cérebro, tá certo? Através de sinalização por hormônios, né? Falando em hormônios, 90% de toda a serotonina que nós produzimos no nosso organismo, ela vem lá do nosso intestino. E ela é produzida pelas bactérias probióticas que compõem a nossa microbiota intestinal. E falando nisso, vocês sabiam que nós temos mais micro-organismos no nosso organismo do que células nossas próprias? Pois é, são bilhões de micro-organismos que colonizam as nossas mucosas, né? Mais especificamente aqui, a mucosa intestinal. Mas desde a nossa boca, elas vão estar influenciando nessa composição, na qualidade desses micro-organismos. Então, a depender do que a gente come, tá certo? A depender da nossa mastigação, a depender da produção correta de enzimas, enfim, do nosso suco gástrico, tudo isso vai influenciar na composição da microbiota, mas principalmente nossa alimentação, se a gente faz exercício físico ou não, e nosso emocional também vai influenciar na composição dessa microbiota. Por quê? Vamos lá, primeiro falando sobre a alimentação, certo? As bactérias probióticas, né, que são as bactérias que estão ao nosso favor, são as bactérias que produzem serotonina, são as bactérias que produzem nutrientes, produzem vitaminas como a vitamina K, tá? Elas também produzem, a partir da fermentação de fibras que nós consumimos, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que vão ser fundamentais aí para a redução da produção endógena do colesterol, tá? Então elas nos ajudam, são probióticas. Elas precisam, tá? Para sobreviver, para crescerem, se multiplicarem, elas precisam se alimentar do que nós chamamos de pré-bióticos, que são as comidinhas dessas bactérias, dos probióticos, tá? Então, como probiótico, nós temos os lactobacilos, nós temos bifidobactérias, dentre outros. E para isso a gente precisa ajudá-las, para que elas cresçam e se multipliquem. Então, a gente precisa consumir fibras que vêm, né? De frutas, legumes, verduras, castanhas, comida de verdade, basicamente, vão alimentar as probióticas. Já as bactérias patogênicas são as bactérias que nos geram doenças e, por competição, elas acabam se sobressaindo frente às probióticas. Então, se o indivíduo ele só consome alimento rico em açúcar refinado, farinha branca, produto industrializado, ultraprocessados, né, que são alimentos que passam por várias etapas na indústria até o produto final, eles vão estar alimentando as bactérias patogênicas. Por exemplo, a Cândida. A Cândida albicans, ela se prolifera em ambiente com pH muito ácido e o consumo exagerado de carboidratos refinados, né? E também o estresse emocional faz com que ela cresça e se prolifere, tá? Reduzindo a imunidade e causando a candidíase tão comum aí que a gente vê principalmente em mulheres, tá certo? E ela incomoda bastante, né? Traz coceira, traz mau cheiro, então realmente é algo que não faz bem pro nosso organismo, tá? Então essa microbiota, para ela ser saudável, né, ela precisa receber nutrientes, precisa receber alimentos que de fato vão estar alimentando essa microbiota, e aí ela vai sim contribuir para a nossa saúde, inclusive para o nosso emagrecimento. Quando ocorre um desequilíbrio da microbiota intestinal, ou seja, quando ocorre um aumento do crescimento das bactérias patogênicas, que são as bactérias que não são tão boas para a nossa saúde, uma redução das bactérias benéficas, que são as probióticas, nós temos a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio desses micro-organismos que vivem e colonizam o nosso intestino. E aí nós temos um grande problema. Primeiro problema é uma imunidade baixa. Aí a gente abre porta para uma série de doenças, infecções, né, bacterianas ou virais que ocorrem nessa porta de entrada. Segundo, a gente tem um aumento de inflamação lá no tecido mesmo da parede do intestino. E isso faz com que
moléculas que não deveriam passar para a corrente sanguínea acabem passando, né? Então, toxinas, fazendo com que haja uma intoxicação, uma enxaqueca, enfim, mau humor. O intestino ele fica mais lento, então a pessoa fica mais constipada e aí as fezes ficam mais retidas por mais tempo lá no intestino, na porção final do intestino, fazendo com que haja uma maior fermentação por essas bactérias patogênicas e também uma maior produção de toxinas. E isso faz com que haja um aumento do hormônio cortisol, até porque também vai ter aí uma queda da produção da serotonina, já que quem produz a serotonina são os probióticos, né? Então é muito importante que a gente alimente realmente os probióticos. E de onde vêm os probióticos? Bom, nós temos os alimentos fermentados que nós encontramos no mercado, né? Por exemplo, nós temos o kefir de leite, tem os iogurtes que também tem probióticos. Sempre olhar na lista dos ingredientes aquele produto que tiver menos ingredientes possível. Então, se for um iogurte, que seja só o leite pasteurizado e o fermento lácteo, tá? Preferir sempre esse tipo de iogurte, aí você acrescenta a sua fruta, a sua geleia, o seu mel, mas evitar aqueles alimentos que tenham na composição muito amido, xarope, enfim, porque são ricos em açúcares. Então, na verdade, a gente não vai ter muito efeito aí desse probiótico, tá certo? Chucrute, né? A gente também tem aí a bebida agora que tá sendo mais conhecida, que esqueci o nome, gente, da bebida. Fermentada também, ela é gaseificada, tem uma produção bem baixinha de álcool, que é o kombucha, que é o chá fermentado, tá? E tem a suplementação também dos probióticos, né? Que a gente encontra na farmácia, em sachês, em pozinho. E aí o consumo diário antes de dormir, por 30 dias, vai estar trazendo grandes benefícios. E lembrando que quem, por um acaso, precisar fazer uso de antibiótico, quando terminar o tratamento com antibiótico, é necessário a reposição do probiótico. Por quê? Porque esse medicamento, ele elimina tanto as bactérias ruins quanto as boas. Então, todos os micro-organismos vão ser eliminados e para isso a gente precisa repor depois essa microbiota saudável. Então, repor aí com probiótico, porque eles vão trazer diversos benefícios. Ele melhora a saúde da pele, melhora a nossa imunidade, melhora o nosso humor, melhora o trânsito intestinal, ajuda no emagrecimento, ajuda na questão da inflamação, reduzindo a inflamação. Então, os probióticos são nossos best friends, nós precisamos deles para sobrevivermos e vivermos com qualidade de vida. Tá bom, gente? Falei bastante aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta, escuta de novo. Pode me mandar também no privado que eu respondo para vocês as dúvidas de vocês. Tá certo? Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, acharem interessante, tá fazendo sentido, tá te trazendo uma informação aí, né? Relevante, nova, passe isso para os seus familiares, para os seus amigos e pode também colocar aqui no grupo que vão ser muito bem-vindos.